Essa ministração, queridos, ela não visa tirar dinheiro de você, amém? Pelo contrário, essas ministrações, na verdade, elas têm o objetivo de fazer você prosperar mais e mais, amém? E dentro desse contexto de você prosperar mais e mais, eu quero que você entenda que um dos pontos, né, que materialmente falando, fisicamente falando, eles promovem um romper, um destravamento, é a semeadura. E eu falava no último domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, eu dizia que o objetivo do Senhor para nós, né, é que nós venhamos a ser uma resposta para essa sociedade, para esse povo lá fora, mas também uma resposta dentro da igreja. Amém? Você está comigo nisso aí? Aleluia. E eu dizia, queridos, eu usei o contexto todo de segunda carta aos Coríntios. Eu falei no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu citei alguns versículos, né, onde a gente começou a trilhar um caminho mostrando que o apóstolo Paulo, nas entrelinhas, ele deixou muito claro, né, que nós, como cristãos, nós somos uma resposta. Amém? Diga assim: eu sou uma resposta. Amém? Agora, é interessante isso, porque no capítulo 8, o apóstolo Paulo traz para nós, e foi no capítulo 8 que eu parei, né, na última ministração do domingo à noite. O apóstolo Paulo traz para nós algo muito interessante, muito significante para a gente viver como cristãos, né, que ainda vivem nessa carne, amém, nesse mundo aqui. É interessante que o apóstolo Paulo, ele cita no capítulo 8 de segunda carta aos Coríntios, no versículo 9, ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Amém? E é interessante naquele contexto, né, a gente citar duas palavras chamam muito a atenção: a palavra rico e a palavra pobre. E naquele contexto nós falávamos no último domingo que Jesus ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Aquele versículo nada mais é do que uma interpretação da identificação que Cristo teve conosco. É interessante que lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, a palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Amém? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você vai observar que sempre que a palavra de Deus fala que Jesus, por exemplo, ele foi feito doença, Isaías capítulo 53, Mateus capítulo 8, no verso 17, 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, se me falha a memória, fala a mesma coisa. Diz que ele assumiu a nossa identidade de doença, para que através dessa disposição dele, nós pudéssemos adquirir ou assumir a identidade de saúde dele, de cura, né? Então você vai observar que toda vez que a Bíblia menciona Jesus assumindo alguma desgraça, aleluia, isso significa que ele assumiu para retirar isso de você. E uma das coisas, queridos, que a gente tem facilidade em crer é que nós fomos justificados. Ou seja, hoje nós temos facilidade em acreditar, né, em crer de fato que nós podemos acessar Deus porque Ele nos fez justos, Ele nos transformou em filhos. Lá em João, no capítulo 1, no verso 12, diz que a todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, nós temos facilidade para isso. Por quê? Porque todos nós pregamos a palavra, todos nós, pelo menos eu acredito, né? Todos nós pregamos a palavra, né? Todos nós de alguma forma temos um testemunho nessa área para trazer pessoas para Cristo, amém? Mas muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar que do mesmo jeito que Cristo assumiu o nosso lugar como pecador, amém? Ele não foi pecador, mas ele assumiu o nosso lugar de pecado, e ele nos transformou através disso em justiça. Nós temos dificuldade de crer que desse mesmo modo ele também assumiu o nosso lugar de pobre para nos transformar em ricos. Amém? E é interessante isso, queridos, que isso não depende da condição que você está vivendo hoje. Amém? Quantas vezes, por exemplo, você cometeu alguma coisa, você errou com o Senhor, você pediu perdão a Ele, mas você não se sentiu perdoado, né? Muitas vezes, por exemplo, eu citei esse exemplo, eu não sei se foi nesse domingo ou foi no outro, eu citei esse exemplo, né, que às vezes quando eu vinha ministrar a palavra aqui no púlpito, eu ficava condenado. Por quê? Porque eu passava o dia todo trabalhando, correndo, fazendo uma coisa, fazendo outra, não tive tempo de buscar ao Senhor como deveria buscar, e quando eu subia no púlpito, ficava condenado, achando, né, que Deus não iria honrar a minha vida, ou a pregação não seria boa, porque eu não havia estudado.
Isso, na verdade, desde o ano passado eu venho ministrando sobre isso, né? A gente foi condicionado a acreditar e a pensar que nós só vamos receber alguma coisa se a gente fizer por onde, né? Ou seja, baseado na lei do mérito próprio. E sabe, queridos, na nova aliança nada se baseia na lei do mérito próprio. Na nova aliança tudo se baseia na fé. Amém? Você não recebe a promessa de Deus por mérito próprio, você recebe porque você creu. Você não recebeu salvação por mérito próprio, você recebeu porque você creu. Amém? Então, do mesmo jeito que salvação vem, do mesmo jeito que comunhão vem, prosperidade também vem. Amém? Bolso cheio de dinheiro também chega. Amém? Saúde, felicidade, harmonia, paz, tudo isso se manifesta na sua vida e não é pelo mérito próprio. Amém? Mas é porque você crê na palavra. Aleluia. Sabe, prosperidade ela também se manifesta pelo crer na palavra. E no último domingo à noite eu finalizei lá em 2ª carta aos Coríntios, trazendo para a gente, né, uma percepção, ou provando para você pela palavra de Deus, que o desejo de Deus de fato é que nós venhamos ser supridos em tudo aquilo que a gente for necessário para a nossa vida, em qualquer área que seja. E é interessante isso, querido, porque hoje eu vou finalizar 2 Coríntios capítulo 8, vou entrar em 2ª carta aos Coríntios capítulo 9, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto ainda mais, amém? Lembrando sempre que o nosso objetivo, queridos, nessa ministração é de fato fazer você ter uma vida diferente. Esse 2020 para você ser um 2020 diferente, sabe? Eu não quero nem saber qual foi o pecado que você cometeu ontem. Eu quero que você apresente ele ao Senhor, peça perdão e continue sua jornada, sabendo que Deus está pronto, queridos, para manifestar bênção sobre bênção, graça sobre graça na sua vida. Amém? Deus não tem desgraça para ninguém, Ele só tem graça. E é interessante, né? Que toda vez que a Bíblia referencia graça, ela fala abundante graça, coisa grande. Amém? Então abre teu coração, teus ouvidos para receber coisa grande. Amém? Aleluia. Então no último domingo nós paramos lá em 2ª carta aos Coríntios capítulo 8, verso 9. Bia, você pode abrir aí, por favor, 2ª carta aos Coríntios capítulo 8, no verso 9. Olha aqui o que diz aqui. Diz assim, ó: porque vocês já conhecem, coloca por favor, Bia, na versão RA, revista atualizada. Amém? Diz assim, ó: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É interessante aí esse trocadilho, né, que o apóstolo Paulo faz nesse contexto, da palavra rico pela palavra pobre, mas nesse mesmo versículo a gente começa a observar que ele assumiu a nossa identidade de pobreza. A palavra pobre aqui é a palavra plouto, que significa sem suprimento. Então, se em alguma área da sua vida você está sem suprimento, com falta, eu quero dizer a você que Deus, queridos, providenciou para você, né, que você possa receber da parte do Senhor plenitude em todas as áreas, inclusive na sua área financeira. Amém, meu irmão? Agora, eu preciso que você gere fé no seu coração para que, na verdade a palavra pobre significa pitucheu, que significa ser um mendigo, amém? E a palavra rico, aí agora sim, é a palavra ploutel, que significa ter em abundância. É interessante, Cris, nesse contexto aqui, você perceber que Deus tem um objetivo de suprir você ricamente, amplamente, em todas as áreas. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, para incentivar você a crer nisso, independente do que você está vivendo hoje. Sabe, é interessante, eu li um dos livros do irmão Reagan, na verdade ele falou isso em mais de um livro, né? E ele sempre dizia assim, que muitas vezes pregava a palavra, falava sobre prosperidade, falava sobre riqueza com o sapato furado. Ele dizia que várias vezes que ele ia para uma igreja pregar sobre o poder de Deus na área de finanças, e muitas vezes ele andava com o pneu do carro careca. Mas é interessante que ele deixa muito claro que aquilo que ele estava vivendo não invalida a palavra. Eu quero dizer a você hoje à noite, o que você está vivendo não invalida a palavra. E isso é bom, sabe por quê? Porque independente do que você possa estar vivendo, a palavra de Deus é a verdade. E ela está pronta para se cumprir na sua vida, integralmente. Amém? É por isso que eu gosto, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor falando disse assim, olha, o meu desejo é que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No momento que você conhece uma verdade ao seu respeito e você sabe que você já sofreu sem necessidade, você não aceita mais aquele sofrimento.
Amém? Então, se você está sofrendo nessa área financeira, eu quero dizer para você não aceitar mais sofrimento, porque Ele já carregou sobre Ele, Cristo, todo e qualquer sofrimento nessa área. Amém? Continua lendo comigo aqui, verso 10, olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó, no verso 10, e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer convém isto. É interessante aqui que ele fala que aquelas pessoas, elas tiveram o início não somente na prática, mas também no querer. Sabe que é interessante que na Nova Aliança você sempre vê Deus falando sobre isso, amém? Você sempre observa Deus falando sobre você desejar aquilo. É por isso que na segunda carta dos Coríntios, a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele fala sobre dar com alegria. Por quê? Porque a alegria, ela é manifestada pelo querer. Você entendeu isso, queridos? Eu quero até que você entenda, pode ser até que tenha alguém nessa noite que está nos visitando, né? E hoje à noite é uma noite que você veio para ouvir falar sobre esse assunto. Então vamos lá, versículo 11, olha o que diz aqui. Completai agora a obra começada, para que assim como de revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas potes. Então você observa o apóstolo Paulo, ele dando um incentivo, amém? Aquele povo de Coríntios a simplesmente praticar aquilo que eles se dispuseram a fazer. E eu quero dar esse incentivo a você hoje à noite, quer seja aqui na igreja, quer seja na vida de qualquer outra pessoa, quer seja na vida de um irmão, na pessoa do seu trabalho. Eu quero incentivar você a ser alguém generoso, amém, queridos? A generosidade, é interessante isso, a generosidade ela faz com que pessoas possam dar glória a Deus por seu intermédio. Está comigo nisso aí? E para finalizar, queria que você virasse aí, por favor, Bia, versículo 12, olha o que diz aqui. Eu vou até o verso 15, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele tem, amém? Verso 13, ele diz assim, ó, porque não é para que os outros tenham alívio e nós sobrecarga, mas era para que haja igualdade. Versículo 14, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Verso 15 e último, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. É interessante aqui que o apóstolo Paulo está falando sobre uma igualdade. E esse contexto aqui, essa igualdade, ou isso que o apóstolo Paulo referencia, eu quero que você entenda que toda ação que você faz, ela pode ser parte de um princípio que também pode ser uma ação espiritual. Amém? Então, no momento que você se move para semear, eu quero que você entenda que há algo que é comunicado também para a sua vida. Amém? Não há aquele que tenha semeado qualquer tipo de semente que seja, que essa semente não tenha voltado para ele em forma de fruto. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é justamente isso. Vai haver algo sobrenatural na sua vida e também na vida daquele que recebe. Amém? Vamos virar a página, entrar agora de fato na ministração de hoje. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Amém? No verso, por favor, aí no verso, aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Vamos começar aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. E isto afirmo, amém, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É interessante o apóstolo Paulo, ele está simplesmente continuando o assunto, né? No último domingo, eu simplesmente comecei a mostrar para vocês desde o capítulo 1, e eu falava lá que o apóstolo Paulo estava citando que nós somos uma resposta para esse mundo que nós vivemos. Uma resposta lá fora, mas também uma resposta aqui dentro. E é interessante aqui, porque no capítulo 8, no verso 9, nós lemos lá, que pela sua pobreza nós nos tornamos ricos. E é interessante aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, ele continua falando sobre isso, nos ensinando uma forma de desfrutarmos de níveis ainda maiores dessa riqueza natural. Você entende isso? Olha o que é isso aqui, ó. Isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Próximo, Bia. Aí diz assim, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo próximo aí, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra. Sabe o que é interessante? O interessante é que a gente observa nas entrelinhas do capítulo 9, nós observamos o apóstolo Paulo trazendo um incentivo à semeadura. E se você passar despercebido aqui, você vai perceber, vai pensar talvez, né, que aqui estava simplesmente rondando um pensamento mercenário. Qual o pensamento mercenário que a gente pode citar aqui? De que quanto mais você dá, mais você vai ter. Ou seja, é aquele pensamento que ele só fica conectado, né, com a avareza. Dá para receber mais, dá para receber mais. Mas se você olhar o contexto do que o apóstolo Paulo fala, não é isso que ele está querendo dizer. Está comigo aí, querido? Sabe o que é interessante? Eu queria que você fosse comigo para Provérbios, no capítulo 11, no verso 24. Abre lá, abria. Provérbios, capítulo 11, verso 24. Olha o que diz aqui, isso aqui é Salomão falando. Ele diz assim, ó: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Aqui também parece que o versículo está nos incentivando a semear mais para ter mais. Agora, sabe o que é interessante? O interessante é que você vai observar que todo o contexto, todo o princípio que norteia a semeadura no Novo Testamento não está conectado de forma nenhuma com a avareza. Porque o apóstolo, você vai observar, Jesus ele condenou a avareza. Então o princípio da semeadura, queridos, ele não pode estar conectado com o simples fato de você semear para ter mais para os seus próprios interesses. Agora, existe algo, querido, sinalizado pelo Senhor, que é justamente esse algo que eu acredito que é uma chave poderosa, para que a gente possa viver essa chave na nova aliança. Amém? Vai comigo para mais um versículo. Abre lá, por favor, lá no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 38. Esse contexto em Lucas aqui, ele não está sendo falado, ele não está aplicado a dinheiro propriamente dito, mas aqui nós vemos um princípio que Jesus nos ensinou. Dentro desse contexto aqui, Jesus ensinou esse princípio quando ele estava falando sobre amar as pessoas. Mas aqui é um princípio universal. Olha o que diz aqui, ó: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu posso deixar de lado o contexto da avareza, mas eu não posso deixar de lado a certeza de que vou receber alguma coisa por aquilo que eu estou fazendo. Está comigo nisso aí, queridos? Amém? Volta, por favor, Bia, para o capítulo 9 de 2ª carta aos Coríntios. Aleluia. No versículo 7. Volta lá para o versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha para esse versículo aqui, por favor. Ele diz assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então quer dizer que a minha contribuição não deve ser algo casual? Sim. Observe que o apóstolo Paulo, ele fala sobre um nível de contribuição, não simplesmente que ela aconteceu de uma hora para outra. Mas Paulo não fala aqui sobre casualidade, Paulo fala aqui sobre algo que já foi proposto antes dentro de você. Sabe o que acontece muitas vezes, queridos? O que acontece é mais ou menos assim, ó. Eu quero condenar isso hoje. Vou dar aqui o exemplo da oferta, tá? Vou dar o exemplo hoje de simplesmente a gente estar aqui no culto. Aqui tá, vamos ver quem está falando sobre dízimo e oferta, né? E nós sabemos que temos pessoas ao nosso lado, né? E aí o pregador está falando sobre dízimo e oferta e tal, e está lá diante de você 2 envelopes. O da direita pegou, o da esquerda também. Aí você se sente tentado a pegar o envelope, simplesmente impulsionado para não ficar com vergonha porque o da direita e da esquerda está fazendo. Mas é interessante isso, sua semente não deve ser impulsionada pela vergonha. Amém. Aleluia. Sabe, sua semente não deve ser impulsionada simplesmente porque todos estão fazendo. Aleluia. Não, queridos, eu vou falar para você. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre contribuir de acordo com aquilo que está no seu coração. E é interessante que ele fala sobre algo que já foi proposto, querido. Não, eu quero condenar, queridos, essa disposição que muitas vezes nós temos de fazer. Sabe que eu aqui na frente, eu sei que eu sou observado. Quando eu estou ofertando, quando eu estou dizimando. Sabe que tem dias, queridos, que eu esqueço de trazer minha oferta. Mas eu posso colocar a mão na carteira, eu posso chamar lá o diácono para colocar no cartão de crédito ou de débito.
Mas sabe, queridos, eu não me deixo mais ser tentado a fazer isso somente para vocês observarem o que eu estou fazendo, porque isso é hipocrisia, querido. Sabe, eu não vou negar para você que eu já fiz isso, porque eu pensava assim, não, eu preciso ser um exemplo para minhas ovelhas. Não faço mais isso por hipocrisia, meu querido. Mas eu quero que você entenda que uma das coisas que você deve pensar quando vier para o culto é na sua semente, na sua oferta. Do mesmo jeito que você pensa qual roupa você vai vestir, do mesmo jeito que você pensa qual o louvor que vai ser cantado aqui, como é que você vai trabalhar na igreja. Eu vou te falar uma coisa, queridos, a oferta também faz parte do culto. Amém. E como seria maravilhoso, queridos, se a gente saísse de casa já com um pensamento em mente. Sabe, eu vou te falar uma coisa, eu sei que vai haver momentos que vai haver uma casualidade, você vai ser incentivado a fazer aquilo, mesmo sem ter previamente pensado, mas eu vou te recomendar uma coisa, que não faz isso com o objetivo de ser visto. Eu até entendo que vai ter momentos que a gente vai estar aqui em cima, e você saiu de casa, não preparou sua semente, não fez nada, esqueceu mesmo disso, e aí o pregador começa a falar, e você percebe aquela no seu coração. Você vai fazer aquilo por causa do coração, por causa de um desejo de ser generoso, mas não com o objetivo de ser visto. Então o que é que eu estou condenando aqui? Eu estou condenando aqui fazer com o objetivo de ser visto. Amém, meu irmão? Aleluia. Você pode ser incentivado a fazer. A palavra do pregador de alguma forma pode incentivar você a colocar a mão no seu bolso, mas não faz isso com o objetivo de ser visto. Porque Jesus, queridos, condenou isso naquele momento que estava lá aqueles homens depositando grandes quantias de dinheiro. E aquela mulher das suas pequenas moedas que ela entregou, ele falou e ele citou coisas a respeito dela. Você pode aqui, queridos, dar tanto o pequeno quanto o grande, queridos. Deus não está olhando para a sua quantidade. Amém? Porque ele referenciou uma mulher que estava dando pequenas moedas. Agora, não é porque de alguma forma aquela mulher deu pequenas moedas que você vai dar pequenas moedas. A generosidade, ela é com base nas suas posses. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Onde é que está isso, pastor? Está lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 8. Amém, querido? Está comigo isso aí? Quanto mais você vai crescendo financeiramente, mais generoso você se torna. Amém? Aleluia. Agora eu queria ver se eu estivesse falando sobre receber bênçãos, para tu ver a quantidade de glória de aleluia que a gente ia ouvir aqui. Mas quando está falando sobre dar, os irmãos, amém, pastor, é verdade, aleluia. Parece que não tem muito entusiasmo não nisso, né? Aí daqui a pouco eu vou começar a falar sobre receber, e a galera vai ficar, receber, aleluia. Mas eu vou te falar uma coisa, o dar puxa o receber. Amém? Diga assim, o dar chama o receber. Aleluia. Volta lá aquele versículo, por favor, Bia. Olha o que ele diz aqui, ó. Cada um contribua segundo vai proposto no coração, não constrangido por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 pontos aqui importantes. Segundo, propor no coração. Não é propor algo para fazer porque os outros estão vendo. Propor no coração. Amém? Eu acho que eu estou salvando alguém aqui hoje à noite. Aleluia. Porque eu vou te falar uma coisa. Lembrei. Eu falando com a Zilda sobre isso, eu disse, Zilda, eu preciso lembrar de dizer isso hoje à noite, né? Você nem imagina a quantidade de envelope vazio que as meninas encontram lá no ofertório. Isso é um absurdo, irmão. Envelope vazio, rapaz, o cara está aqui, né? Aí simplesmente ele vai, está aqui, aí tem um da direita, ofertou, da esquerda também, aí ele vai lá, pega o envelope, abre o envelope, faz que bota e bota na sala. Tu está enganando a quem? Rapaz, eu vou te falar, viu? A mim não está enganando, não. Graças a Deus, queridos, porque aqui na igreja nós não colocamos nome de ninguém em envelope nenhum. E eu louvo a Deus porque a maior parte daqui, se não 100%, é daqui da igreja. Então eu posso corrigir hoje sem sombra de dúvida. Sabe, mas está falando aqui, mas pode ser uma ação de fé também. Mas uma ação de fé pegando envelope para fazer? Não, eu acredito que não deve ser dessa forma, meu querido. Porque eu vou te falar, você pode declarar a sua fé sem ter essa ação. Porque essa ação de alguma forma está mostrando para o seu redor. Porque, entenda, a tentação é algo sério. E pastor, é algo sério. Pode ser que alguém tenha feito isso sem esse objetivo, né, de ser visto. Mas eu vou te falar, queridos, você pode de alguma forma estar dando vez àquela vergonha ou a motivação de fazer porque está envergonhado. Tenha muito cuidado com isso.
Amém? Aleluia. Sabe, é interessante porque isso é sério. Amém? Isso parte do princípio de honra ao Senhor. Se você fez e não tinha isso no seu coração, não fique condenado. Amém? Se você depositou em algum momento um envelope vazio lá na salva, não fique condenado se o objetivo do seu coração não foi esse. Agora, se foi, se arrependa. Amém? Aleluia. Olha que isso aqui, ó. Não com tristeza por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós vemos aqui um princípio de dar. O princípio de dar deve ser o quê? De forma alegre. Sabe, eu não falei isso nem por diácono, mas sabe, eu vou dar uma pancada nos diáconos hoje, viu, Davi? Escuta aí, viu? No próximo treinamento tem que falar sobre isso, viu, César? Cadê a salva? Tu traz a salva para mim, minha irmã, por favor. Olha lá, vamos lá. É com alegria, não é? Mas deve ser também com alegria no receber. Sabe, eu vou dar uma pancada nos diáconos hoje, mas vou também dar no povo, tá certo? Acaba, vai. Rapaz, não dá um sorriso, meu irmão? Não. Davi, fala isso pro pessoal, tá? Vai tirar a oferta? Dançando, oh, aleluia! Tira com alegria hoje, viu, irmão? Sabe, mas eu vou te falar uma coisa. Esse versículo aí é com relação a você. Dá com alegria, querido. Eu não vou negar, eu já dei semente que para mim não foi muito alegre, não. Já. Irmão, eu não sei quantas vezes eu vou falar da minha vida. Eu não sei quantas vezes já rapei minha conta para semear. E eu não vou negar para você, meu querido, que quando você faz um negócio desse, você fica... eu dei tudo que eu tinha. Mas eu me lembro do próprio Jesus Cristo, né? Quando ele falou assim, quando você jejuar, sabe, lava teu rosto, né? Não se apresenta, não diz para todo mundo que você... Qual o propósito das grandes sementes que já saíram da sua mão? Tornar você conhecido diante dos homens? Ou até mesmo diante de Deus? Não, querido. Tem isso não. Amém? Mas hoje vai ofertar, vai dizimar. Obrigado, pai. Faça com alegria. Não com falsidade também. Eu vou ver um bocado de irmão alegre hoje. Sabe, mas eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa que não é externa. É interna. Eu sei que atitudes externas muitas vezes vão revelar aquilo que está dentro de você, mas nem sempre. Amém? A alegria deve partir de dentro de você. Estou sendo uma resposta. Aleluia. Diga assim, eu sou uma resposta. Aleluia, eu sou uma resposta. Amém? Aleluia. Rapaz, Deus é lindo demais. Meu Deus do céu. Glória, glória, glória. Eu quero condenar mais uma vez, fazer com o objetivo de ser visto. Amém? Se eu já passei por isso, se eu já fui tentado nessa área, tenho certeza que grande parte de vocês também já foram. Amém? Aleluia. Deus é bom. Sabe aquele momento que você faz alguma coisa e você está doido para dizer a alguém que fez? Porque você quer que alguém saiba que você fez, né? Cuidado com isso. Amém? Versículo 8, olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Por favor, Bia, coloca aí na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que diz na NTLH aqui. Ele diz assim, ó: e Deus pode dar muito mais a vocês, muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Sabe o que é interessante? O interessante é que até aí o apóstolo Paulo fala sobre o dar com o objetivo de receber. Mas aqui no versículo 8, ele está trazendo algo a mais para simplesmente colocar uma cereja em cima do bolo da gente. Ele fala assim, Deus pode dar muito mais a vocês do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário. Vamos lá, eu pergunto a você, Deus pode fazer isso? Pode. Agora eu pergunto a você, Ele quer fazer isso? Quer. Concorda comigo que Ele quer? Você tem dúvida disso ainda?
Porque eu quero despertar a certeza no seu coração de que Deus quer fazer isso aí. Porque Deus quer que você seja uma resposta. Amém? Deus quer encher os seus celeiros para que você seja uma resposta. Se você não estava aqui no culto domingo de manhã, domingo à noite, você precisa ouvir essas ministrações no YouTube. Amém? Esse é o desejo de Deus. Olha para mim agora. Sabe, é interessante isso. As minhas ministrações, elas... quando eu subo no púlpito para ministrar a palavra, eu vou partir do púlpito, né? Eu sempre carrego, eu sempre alimento a percepção, né? A certeza no meu coração de que Deus está me impulsionando para que o melhor seja dado. Amém? Em tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso ter essa percepção que Deus sempre quer que eu vá bem em todas as coisas. Amém? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, e que te vá bem. Lá em 3 João, abre lá, 3 João, capítulo 1, verso 2, olha o que diz aqui. Nós sabemos que as cartas elas foram escritas. Coloca, por favor, na RA, na Revista Atualizada. Essa aí também serviria. Ele diz assim, ó: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com uma boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Bota agora na RA, olha o que diz aqui. Revista Atualizada. Diz assim, ó: não, ainda é NTLH aí. Coloca na Revista Atualizada. Oh, glória. E aí, Bia? Revista e Atualizada. Travou, foi? Deu tilt? Vai lá, pastor Bruno. Eu vou ler para você aqui no meu tablet. Olha, entrou aí, ó. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É interessante que aqui o apóstolo João, queridos, eu sei que ele era um representante de Deus. E você vai observar que a Escritura, ela foi divinamente inspirada. Eu não tenho dúvida, no último domingo eu estava falando a comparação entre o que é luz e o que é treva. A palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 17 e diante, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra, nem variação. Eu estava dando um exemplo entre aquilo que é luz e o que é treva. E eu dizia que o que é luz ou representa a luz, normalmente vem de Deus, mas o que representa as trevas não vem dele. Então, se você observar aqui, queridos, a forma como o apóstolo João foi inspirado para falar, ele falava sobre aquela pessoa desfrutar de um nível de prosperidade e saúde de acordo com o pensamento e com a mente renovada que ela viria a ter. Então isso significa que se eu tiver a minha mente renovada, se eu de fato entender a vontade do Senhor, se eu conhecer a sua palavra, eu vou andar em prosperidade divina, eu vou andar em saúde divina, amém, queridos? Eu vou andar em santidade, eu vou andar em justiça. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Eu falava em um dos cultos passados, dizia assim, que nós precisamos entender a vontade do Senhor. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz que a gente não pode se conformar com o sistema do mundo, mas entender a vontade do Senhor para desfrutarmos da sua perfeita vontade. Eu dizia também, queridos, que é desejo de Deus que isso aconteça. Amém? Tudo aquilo que você tentar fazer vai dar certo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Irmão, eu declaro sobre a sua vida que você não vai ter falta de nada, em nenhuma hora da sua vida, irmão. Falta de nada. Falta de nada, pastor, na minha casa, tudo suprido. Pastor, na minha vida pessoal, tudo suprido. Pastor, no meu corpo, tudo suprido. Pastor, no meu trabalho, tudo suprido. Chegando em abundância, meu irmão. Vou te falar, essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Agora, o que tem que acontecer? Eu tenho que entender isso e viver isso. Como é que eu vivo isso? Não aceitando nada diferente, meu irmão. Aleluia, não aceita. Eu tenho falado muito, querido, se Deus quiser dar algo para você, recebe. Mas se o diabo quiser te dar alguma coisa, rejeita, meu irmão. Aleluia, faz que nem o seu lunga. Amém? A esposa chegou para ele e disse assim: meu amor, está me dando uma dor. Ele disse assim: se está lhe dando, não receba. Irmão, não recebe o que vem do diabo, não. Não recebe falta, meu querido. Não recebe doença. Não recebe isso. Pastor, mas eu estou sentindo uma dor. Não recebe isso. Mas tem pessoas que as desgraças, elas já são parceiras de ministério delas, né? Parceira de vida, né? Minha dor de cabeça, minha cólica, minha dor de barriga, né? Ai, a minha. Você já é sua. Quem vai tirar? Nem Deus, né? Porque Deus não é ladrão. Amém, querido? Aleluia, volta lá.
para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 8. Sabe, é interessante isso aqui. Olha o que diz aqui: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Sabe, você pode me perguntar assim: pastor, você acredita que o desejo de Deus é que a gente desenvolva a mentalidade do dar para receber? Eu vou te responder isso. Uma pessoa me perguntou esses dias, né? Eu estava viajando com ela e ela me perguntou assim: rapaz, você acredita que Deus ele tem um objetivo, né, de nos fazer dar para que a gente possa receber? É interessante isso, porque nas entrelinhas da Nova Aliança você vê que isso até muitas vezes é exposto. O apóstolo Paulo aqui, a gente observa que o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre o dar para receber. Ele de alguma forma ele procura desenvolver isso, mas eu vou te falar uma coisa: há um objetivo. E esse objetivo, acredito eu, é o que precisa estar alinhado no seu coração. Amém, querido? Porque é interessante o apóstolo Paulo falar, por favor, Bia, em Gálatas capítulo 6, no verso 7. Olha o que ele diz aqui, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu queria que você voltasse aí, no verso Gálatas capítulo 6, só que eu queria que você voltasse aí, deixa eu ver qual o versículo aqui, tá? No capítulo 6, no verso 1, no verso 6, vai lá, Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aí ele diz no verso 7 aí: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você vai observar que esse contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre semente. Mas no capítulo 5, que antecede isso aqui, no capítulo 5 o apóstolo Paulo está falando sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Ele está falando sobre você andar na carne e andar no Espírito. E sabe o que é interessante aqui? O interessante é que o apóstolo Paulo, naquele mesmo contexto, ele condena a avareza. O que é a avareza? A avareza é dar simplesmente com o objetivo puro e único de receber. Então e agora, pastor, como é que eu fico numa sinuca de bico dessa? O apóstolo Paulo uma hora está falando sobre dar e receber, incentivando dar para o receber. Mas eu quero só lembrar algo a você. Aleluia, vai comigo, volta lá comigo por favor, para segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, só que dessa feita, você vai abrir agora no versículo, aleluia, desculpa, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 1, olha o que ele fala aqui, ó. Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois o fruto do meu trabalho no Senhor? Verso 2, olha o que diz aqui, ó. Não sou apóstolo para outro, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aí ele fala aqui, ó. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber? Pula comigo para o verso 7, olha o que diz aqui, ó. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite desse rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Aí no verso 9 ele diz assim, ó, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Sabe o que é interessante aqui? O interessante é que você vai observar no capítulo 9 de 1 carta aos Coríntios, você vai observar o apóstolo Paulo falando da oferta com uma atitude de honra para com as pessoas. Nesse caso aqui, a oferta ao ministro evangélico como uma atitude de honra. Mas eu vou te falar uma coisa, a sua atitude de honra, ela pode ser algo geral, com relação às pessoas do seu trabalho, com relação às pessoas da sua casa, amém? Com relação àqueles que estão na sua família. A honra, ela não é devida somente ao pastor. Porque eu sei que tem pessoas que honram o pastor, mas não honram a esposa. Eu sei que tem pessoas que honram o pastor, mas não honram os irmãos. Eu já ouvi tanto relato, querido, de pessoas que simplesmente elas vêm aqui, elas honram a minha vida, honram a vida de Maísa, e isso é maravilhoso. Mas eu já ouvi tantos relatos de pessoas, querido, dessas mesmas pessoas, que na nossa ausência, ela desonra os irmãos.
Sabe o que é interessante, queridos? O interessante é que tudo na nossa vida está entrelaçado. A oferta, ela é uma atitude de honra. Sim, ela é. E isso é maravilhoso. Mas eu vou te falar uma coisa. A atitude de honra deve fazer parte da sua vida de forma integral, por completo. E não somente com relação a uma liderança, com relação ao pastor. Com relação a uma igreja. Sabe, eu era muito profissional em ofertar aqui na igreja, queridos. Isso não é ruim, isso é bom. Mas quando eu era lá fora, nem meu carro eu queria dar para o Mistinho para ele dirigir. Faz tempo, porque hoje não é mais não. Nem. Aleluia. Quantas vezes eu neguei meu carro? Ou eu dava blá, 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 falando que só beleza. Aleluia. Ou davam fora, né? Quantas vezes ele... Vou dar um exemplo, que morava comigo, né? Morava conosco, hoje está casado, abençoado, graças a Deus. Mas quantas vezes naquele contexto lá de pai e filho queria usar a roupa do pai? Eu não gostava de fazer isso. Mas fora, aqui na igreja, mas em casa. Não, queridos, lembra que eu falei lá para você? Eu não quero desenvolver a sua mentalidade de generoso somente aqui. Seja aqui com força, dê com força, aumente suas ofertas aqui, mas eu vou te falar, seja generoso na sua vida. Amém? Com relação a tudo, com relação às pessoas, no seu trabalho, na sua casa, principalmente com os da sua casa. Aleluia. Eu falava no último domingo, né? E eu vou te falar uma coisa, queridos, eu não tenho mais nenhum problema. Muitas vezes quando eu falo sobre aquilo que eu vou fazer, uma vez eu falei, né, sobre uma viagem que eu fiz, aí uma pessoa quando terminou o culto, ela veio me repreender. Será possível, irmão, que só vocês têm o direito de viajar e eu não tenho não, é? Não, rapaz. Eu trabalho para isso. Amém. Sabe, as pessoas têm um pensamento, vou falar, irmão, amém? Eu estou pregando mesmo. Eu dou uma pancada, depois eu passo o bálsamo, tá certo? As pessoas têm um pensamento, queridos, de que o pastor não pode usufruir de nada. Todo mundo pode comprar um carro novo, mas quando o pastor compra, está roubando a igreja. Não, meu irmão, eu sei que eu não tenho ovelhas assim. Eu sei que eu tenho ovelhas que desejam ver a minha prosperidade. Aleluia. Aleluia. Eu falo isso, queridos, livre de qualquer influência de avareza. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Eu falei isso, sabe para quê? Para dizer o que eu vou dizer. O ano passado eu passei o ano todo preparando uma viagem para fazer surpresa para ela. Falei sobre isso domingo. Entende? De fato, depois nem foi mais surpresa, porque eu acabei dizendo. Agora, por que eu estou falando sobre isso, querido? Estou falando sobre isso para você entender que Deus está pronto para nos presentear, nos galardoar. Amém? Quando você honra as pessoas, deseja o melhor para elas, chega para você, irmão. Rapaz, chega com força. Amém? Chega, meu querido. Sabe, às vezes eu fico olhando pessoas que não estão saindo do lugar, e eu fico orando por elas, eu fico perguntando, Senhor, o que precisa mudar na vida delas para as coisas começarem a acontecer? Porque Deus quer fazer. Deus quer fazer. Diga assim, Deus quer fazer. É claro que eu entendo também que existe um tempo da prova da fé, né? Existe um tempo da prova da fé. Vou dar um exemplo para você. Amém? Quando eu decidi vir para o ministério, eu não estou falando isso para, de alguma forma, sabe, comover você, só para você ver meu testemunho. Quando eu vim para o ministério, eu deixei tudo, querido. Eu não tinha salário pela igreja, não. De fato, fui mantido, queridos, pelas empresas, por Maísa, até 2016 para 2017. Você entende isso? Porque a igreja não podia fazer nada além daquilo que estava fazendo por mim. Mas eu vou te falar uma coisa, nunca deixei de me mover em honra. Eu quero incentivar você, querido, independente do que você está vivendo hoje. Você pode não estar vivendo a melhor época da sua vida financeiramente falando, mas não deixa a sua alegria ser roubada por causa disso. Não deixa, irmão. Não, sai daqui alegre, viva uma vida alegre e leve. Amém? Porque o Senhor está favorecendo você. Mas, pastor, não estou vendo. Sabe por que você não está vendo? Porque está olhando para o lugar errado. Está olhando para o lugar errado. Se você olhar, você vai ver. Eu sempre digo isso. Se você olhar para o lugar certo, você vai ver a provisão do Senhor. Rapaz, nem vou ter como terminar o assunto hoje ainda. 3 minutos só falta. Se você olhar, você vai ver a provisão do Senhor.
Amém, aleluia. Já teve momentos, meu irmão, vou te falar, eu andava num carro que bebia que só. Amém, na época a igreja, na época eu não recebia o combustível, meu irmão, mas eu vou te falar, teve vários momentos que eu não sabia o que fazer, como eu botar combustível no carro. Uma vez Deus levantou um dos pastores, pastor Amaro, né, o pai do Rafael. Eu estava aqui na S10 na época, meu irmão, sem combustível e tal, e naquele negócio todo. Aí ele entrou no carro comigo, eu ia saindo, rapaz, espera aí que eu vou entrar contigo aqui. Entrou no carro, me levou no posto ali, encheu o tanque do meu carro. E ele nem sabia o que eu estava passando. Eu não chegava para as pessoas, eu dizia, estou vivendo isso, sofrendo isso, sabe, lamuriando, lamentando. Não, meu irmão, eu contava a vitória. Poxa, pastor, como é que vai contar a vitória? Estão vivendo em derrota em alguma área. Meu irmão, vou te falar, você vai contar os feitos do Senhor na sua vida. Você pode estar vivendo derrota nessa área, mas você não foi chamado para ser um derrotado. Você foi chamado para ser um vencedor. Eu vou te falar, ser perseverante porque vai acontecer. Ser perseverante porque vai chegar o dia da sua exaltação. Amém? Uma vez eu estava com um irmão e ele estava falando assim, pastor, pastor, eu quero fazer mais pela obra e tal, mas eu estou nesse momento sem provisão e tudo. Meu irmão, vou te falar uma coisa, nem tudo na nossa vida é provisão financeira para a gente semear as coisas. Sabe o que eu estou precisando aqui? Estou precisando fazer serviço aqui na igreja. Ele, qual, pastor? Tá, fez. E aí daqui a pouco as ideias começaram a chegar na vida dele. Você entende, queridos? Nem tudo que você tem para dar é dinheiro. Às vezes, atenção para alguém. Eu mudei completamente a administração, você percebeu? Atenção para alguém, amém? Às vezes você participar do evangelismo no presídio com a irmã Graça, amém? Ir lá evangelizar no presídio, levar uma palavra de salvação para aquele povo. Às vezes acompanhar o Christian, amém? Pregando num sábado aqui, sabe? Não sei, meu irmão. Mas eu vou te falar uma coisa, ninguém é tão pobre o suficiente que não tem nada para dar. Existe algo na sua vida que você pode dar. Amém? Quando eu estava lá naquele momento sem dinheiro, eu dava o que eu tinha, eu dava meu tempo ao Senhor, meu serviço ao Senhor, eu dava uma roupa, eu dava um calçado, eu fazia acontecer. Eu não ficava parado. Às vezes, meu irmão, vou te falar, e o Ministério de Música pode vir, por favor. Às vezes nós ficamos esperando que as coisas caiam do céu. Estou falando ainda sobre a lei da semeadura. Amém? Vou finalizar em nome de Jesus no domingo à noite, então, sobre esse assunto. Às vezes nós ficamos pensando que as coisas vão cair do céu. Não, eu vou te falar uma coisa. Um homem chamado Smith Wigglesworth, olha aí que nome bonito. Ele falou uma frase, que essa frase ela tem embasamento bíblico. Ele disse assim, se o Espírito Santo não se mover, eu posso mover ele pela palavra. Porque quando você fala a palavra, o Espírito Santo se move. Os anjos do Senhor se movem ao seu favor. Irmão, vou te falar uma coisa, se as coisas estão paradas na sua vida, a culpa não é do Senhor. Para não dizer que é sua. Se as coisas estão paradas na sua vida, meu irmão, vou te falar, a culpa é sua. Faça alguma coisa, se mova, sai do lugar. Oh, aleluia, sabe, é interessante isso. Olha, faça esse teste. Amém? Naquele dia que tiver sem vento nenhum, não venta, não faz nada, calor terrível, faça assim, ó. Para você ver se o vento não vai passar por entre as suas mãos. Amém? Aleluia. Joga uma poeira no chão assim. Amém? E você vê se daqui a pouco as coisas vão começar a se movimentar. Quer saber uma coisa? Se você, por exemplo, está diante de um rio, de uma água parada, de uma lagoa, quando você entra e mergulha, você faz o quê? Promove o movimento. Eu vou te falar, irmão, tem coisas na nossa vida que estão esperando que nós promovamos os movimentos necessários para elas acontecerem. E também na nossa área financeira, por que não? Promove o movimento certo, faz as coisas acontecerem, meu querido. Aleluia! Sempre tem algo que nós podemos fazer, irmão. Sempre. Aleluia, sempre tem algo que nós podemos fazer. E eu vou te falar, queridos, eu não vou negar para você. Amém? Eu tenho esse desejo de ser uma resposta do Senhor para a vida de pessoas. Amém? Eu acredito, vou finalizar falando sobre isso. Amém? Não tive como entrar nesse assunto ainda, propriamente dito, mas a nova aliança, eu vou trazer um último versículo. Tá? Abre lá a tua Bíblia em João. Vai lá comigo, por favor. Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 8. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Olha o que diz aqui.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vai comigo, por favor, para o verso 16. Olha o que diz aqui, verso 16, 15, 16. Não fostes vós quem escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Queridos, o desejo de Deus é que por nosso intermédio, frutos sejam manifestos. Dar fruto, irmão. Dar fruto é mudar a vida de pessoas. Dar fruto é mudar a realidade de ambientes. E se de alguma forma tem que sair algo de você, para que isso seja promovido, eu vou te falar. Quando algo sai de você para promover um ambiente, promover pessoas, de fato ele não sai. Algo é acrescentado ainda mais. Essa é a lei da semeadura. Algo sai de você, mas de fato não sai porque chega mais. Se prepara, queridos, para simplesmente coisas saírem da sua mão, mas chegarem mais, serem acrescentadas mais coisas na sua mão, irmão. E isso é em todas as áreas. É por isso que eu quero incentivar você. Esse ano 2020 seja amplamente generoso. Amém? No que você trabalha? Não sei. Mas no que você trabalha, eu vou te falar uma coisa. Você pode abençoar a vida de pessoas. Você pode ser uma resposta para muitas pessoas, irmão. Eu vou te falar. Sabe, é interessante isso, porque às vezes eu estou aconselhando alguém que está meio sem condição financeira. Eu vejo que o cabelo dele está meio, precisando cortar. Sabe o que eu digo? Vai lá no misquinho, diz que eu pedi para você ir lá, para você cortar o cabelo. E vai lá, irmão. Eu não sei cortar o cabelo, mas eu sei que é alguém que sabe cortar. Eu tenho certeza que ele não vai negar um corte para uma pessoa numa condição como essa. Você entendeu isso, querido? Diga assim: eu sou uma resposta. Feche seus olhos, amém. Pai, em nome de Jesus, quero te render graça pela sua palavra, que é a verdade. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está conectado conosco, Pai, para que a gente possa dar fruto, sejamos uma resposta, Pai, para que sejamos generosos, Pai, em tudo aquilo que nós vamos fazer, mas também, Senhor, para que as pessoas, elas possam ver através de nós e em nós, a sua verdade, a sua palavra e a sua pessoa. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, que esse será um tempo em que coisas sairão das mãos dele, mas muitas outras serão acrescentadas, Pai. Obrigado porque esse também será um tempo de muita colheita, de muito refrigério, Pai, mas também será um tempo de muita plantação. Muito obrigado, Pai, porque eles vão crescer em fé nessa área, eles vão avançar em fé nessa área, em nome de Jesus, amém, amém, amém.